Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem antes. Eu passei fazendo. Eu curei todos os males. Eu curei todos os males. O Espírito me apresenta junto a todos os seus. Onde sofre teu irmão, onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida plenamente. Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje encerrando esse tempo quaresmal, esses dias em que fizemos um caminho de oração profunda, de jejum, de esmola, que são efeitos da quaresma na nossa vida. Se nós chegamos a este momento, se nós chegamos ao dia de hoje, mas nós não amadurecemos, mas nós não crescemos no conhecimento de Jesus Cristo, na vida de oração, na vida sacramental, seja da confissão, seja da Eucaristia, se nós não recorremos ao Senhor na oração, esse tempo da quaresma, que foi bem instituído pela Igreja para nós
não exerceu a sua eficácia. O tempo da quaresma nos serve para isso. Durante todos esses dias, nós viemos meditando sobre esses 3 objetivos da quaresma. Não sei se todos se recordam, mas o Padre sempre procura insistir nesses 3 objetivos. O primeiro, crescer no conhecimento de Jesus Cristo, progredir no conhecimento de Jesus Cristo. Segundo, corresponder ao seu amor. Terceiro, por intermédio de uma vida santa. O tempo da quaresma é para isso, para que nós amadureçamos o conhecimento de Jesus Cristo. E durante cada semana e cada dia do tempo quaresmal, nós fomos conhecendo um pouco a imagem desse Jesus humano que foi se revelando como o Cristo da fé. O nosso Jesus humano é o Cristo da fé. Aquele que passou por nós fazendo o bem. Justamente para isso. Para que nós reconhecêssemos por trás do homem, por trás da pessoa, o sinal de Deus. Algumas pessoas perguntavam: quem é este homem? É um profeta? Quem é este homem? Não é o filho de José, o carpinteiro? Quem é este homem? Não é o filho de Maria? Este não é o Galileu? Nós não conhecemos seus irmãos? Quem é este homem? Aos poucos, Jesus foi revelando para aqueles que perguntavam quem é e quem ele é. Se nós não formos capazes de perguntar também a nós quem é este homem, ele não vai se revelar a nós como se revelou aqui. A todos que foram ao encontro dele perguntando quem é, ele deu uma resposta. Jesus não é aquele que muitas vezes nós pensamos que ele seja. Ele não entra nas nossas categorias. Aos poucos, Jesus foi purificando a imagem do povo naquele tempo e também o nosso durante esse tempo da quaresma, purificando a nossa imagem dele. Nós temos uma imagem meio falsa de Jesus. Temos uma ideia meio equivocada de Jesus. Muitas vezes acreditamos que Jesus é bom, que Jesus é a luz, que Jesus é a misericórdia, que Jesus é a paz, que Jesus é o amor, que Jesus é a alegria, Jesus é tudo de bom. Sim ou não? Sim ou não? Jesus é tudo de bom. Mas até hoje, ninguém fez essa profissão de fé. Jesus é a cruz. Jesus sim é a alegria, Jesus é a paz, Jesus é o amor, Jesus é a felicidade, Jesus é a comunhão, Jesus é a unidade, Jesus é tudo. Mas nós também precisamos entender que Jesus é a cruz. Esse mesmo que foi se revelando, há tantos e tantos que perguntaram, e nós muitas vezes temos essa ideia meio equivocada, porque nós aceitamos o Cristo, aquele da luz, aquele da paz, aquele que é fiel, aquele que é amor, aquele que é esperança, aquele que é unidade, aquele que é tranquilidade, aquele que é tudo de bom que eu quero na minha vida. Mas quando ele diz, eu sou a cruz. Ah, Senhor, acho que essa não é a ideia que Deus quer. Deus não quer que eu sofra, Deus não quer que eu passe necessidade, Deus não quer que Deus não quer. Deus é tudo aquilo que eu quero de bom. Deus não é nada daquilo que acontece comigo. Veja, a cruz não foi nos dada como um modo de sofrimento. A cruz foi nos dada como um modo de libertação. Aquele que quer seguir o Jesus, este de Nazaré, esse que nós fizemos o caminho, que lá da comunidade São José Operário, do BTN3 até aqui, aquele que quiser seguir esse Jesus, tem que se encontrar com o mistério da cruz. Nós queremos seguir Jesus por todos os lugares da vida. Quando nós estamos com a enfermidade, nós queremos Jesus por perto, sim ou não? Nós queremos o Senhor por perto em todas as ocasiões. Quando nós estamos passando por um perigo na vida, nós queremos o Senhor por perto, sim ou não? Mas quando o Senhor nos quer perto da cruz, parece que não somente Pedro fugiu, parece que não somente Tiago fugiu, parece que não somente André fugiu, Tomé, Filipe, Bartolomeu, parece que não somente Judas Tadeu e Judas Iscariotes fugiram. Nós,
quando o Senhor, aquele que nós acreditamos, que é a paz, que é o amor, que é a alegria e que é tudo de bom, quando Ele nos apresenta a cruz, nós fugimos. Nós fugimos da cruz porque nós fugimos da dor. Nós fugimos da cruz porque nós fugimos do sofrimento. Nós fugimos da cruz porque nós fugimos da lamentação, e quando nós não entendemos o mistério da dor, nós acusamos as pessoas, e o primeiro acusado pela dor que nós sofremos é Deus. Vejamos se nós cristãos não nos perguntamos constantemente: por que Deus está permitindo que tudo isso aconteça na minha vida? Não nos perguntamos isso? Por que Deus está permitindo que isso aconteça? O que eu fiz de ruim? O que foi que eu fiz de mal para merecer? Será que Deus vai deixar isso acontecer comigo? Por quê? Porque nós fugimos da dor. Porque nós fugimos do sofrimento. Porque nós fugimos do perdão. Eu diria que Ele, o próprio Senhor, esse que nós acreditamos ser a luz, o amor, a paz e tudo de bom, Ele passou por nós fazendo o bem. Passou por nós abrindo-nos o caminho, fazendo o bem. Quando nós víamos a procissão, nós cantávamos: quando Jesus passa, quando Jesus passa. Não cantávamos isso? Quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Só vocês, vamos cantar. Quando Jesus passar. Quando Jesus passar. Vamos lá. Quando Jesus passar. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Vamos cantar mais uma vez. Vamos cantar com esperança. Quando Jesus passar. Sente essa palavra que você está dizendo. Quando Jesus passar. Quando Jesus passar. Quando Jesus passar. Eu quero estar. Onde você está quando Jesus passa por ti? Onde você se encontra quando o Senhor passa por ti? Ou nós poderíamos perguntar de outra forma: onde você deveria estar quando o Senhor passar por ti? Onde você teria que estar quando o Senhor passar por ti? Porque sim, cantamos: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Onde? Aplicado no banco da igreja, participando da Santa Missa. É aqui que Jesus quer que nós estejamos quando Ele voltar. É aqui que Jesus quer que nós fiquemos quando Ele passar aqui no BTI. Porque se for, eu já vou pedir aos organizadores da Santa Liturgia e dessa Santa Celebração: não tire os bancos da igreja. Obrigado, ele está aqui pra caramba. Não tire os bancos da igreja, deixe os bancos aqui, e todos nós vamos providenciar os que estão de pé, né? Porque de pé não tem segurança. Vamos providenciar os bancos e vamos todos ficar aqui assentados, esperando o Senhor passar e nos dar a alegria do céu. É aqui que nós temos que ficar? Ou, se nós não temos que ficar aqui quando Jesus passar, onde o Senhor gostaria que nós estivéssemos quando Ele passar? Parece que nós estamos esperando o dia que Jesus vai passar, e por isso cantamos: quando Jesus passa. Vocês! Quando Jesus passa. Quando Jesus passa, eu quero estar. Eu penso, Jesus não gostaria que você estivesse do lado daquelas pessoas que passam necessidade quando Ele passar? Jesus não gostaria de passar por aqueles que necessitam a começar de sua casa e, por meio de ti, por teu intermédio, fazer com que a paz, a concórdia, a união, a luz alcançasse essa pessoa? Onde estamos nós, meus irmãos, quando Jesus mais precisa de nós? Onde estamos nós quando o Senhor mais necessita de nós? Onde está você, cristão ou cristã, quando Jesus mais precisa de ti? Às vezes,
Quando Jesus mais precisa de ti, tu estás muito ocupado trabalhando. Olha, Senhor, é porque eu estou trabalhando, eu não posso ir direto para a missa, eu não posso ir fazer uma missão, eu não posso visitar. Ou quem sabe tu estás muito cansado e passa o dia repousando, e aí a pergunta, que hora mesmo que vai ser a missa de domingo de Ramos? Não é mais às 7 horas da manhã não, é 7h05, ô padre, que hora é a missa de Ramos que eu me esqueci? Se a missa de Ramos foi 5 horas da tarde, ai meu Deus, o dia todo para descansar. Será que eu não estaria aproveitando este momento, esta ocasião, para estar no outro? Onde Jesus gostaria de estar? Onde Jesus gostaria que tu estivesse? Não seria você a pessoa que Jesus precisa para estar ao lado daqueles que sofrem, daqueles que necessitam? Não seria você a pessoa que Jesus escolheu para também dar audição aos surdos, que não só são surdos fisicamente falando, mas são surdos da palavra de Deus, e não tem ninguém para falar de Jesus, porque nós estamos ocupados de nós no nosso lugar. Estamos atentos de várias das atividades que nós temos. Vamos nos recordar de uma outra passagem do Evangelho, não sei se vocês se recordam, o episódio da visita de Jesus à casa de Maria e Marta. Lembram-se? Marta e Maria, sua irmã, acolheram Jesus, eram irmãos de Lázaro, acolheram Jesus em sua casa. Maria estava muito ocupada preparando a refeição, a acolhida para Jesus. Marta estava muito ocupada preparando o momento para Jesus. E Maria onde estava? Estava aos pés de Jesus. Não estava trabalhando porque nesse momento não é mais importante que eu esteja trabalhando. Nesse momento é mais importante que eu esteja onde Jesus quer que eu esteja. E Jesus quer que eu esteja perto dele. Sim ou não? Onde Jesus quer que você esteja quando ele passar? Perto dele. Talvez não de joelhos diante dele. Porque é importante sim estarmos de joelhos diante de Jesus. A oração é importante para que nós cresçamos no amor a Cristo. Mas ele quer que você esteja do lado daquelas pessoas que ainda não entendem que Jesus é mais importante do que os seus trabalhos, do que o seu lazer, do que as suas atividades, do que os seus projetos e planos diários. Quer que você esteja ali como um cigarro, como testemunha, aí que Jesus quer que você esteja. Nós somos cristãos acomodados em quinta-bancos e achamos que o único preceito que nos leva à salvação é a Santa Missa. Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Onde Jesus quer que nós estejamos, onde aquelas pessoas necessitam de nós. Assim que nós crescemos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescemos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo quando estamos onde Ele está, onde Ele quer que nós estejamos. Vejamos, Jesus passou, viu o cego, curou. Viu o paralítico, curou. Viu uma mãe que tinha perdido seu filho único e revivificou aquela pessoa. Jesus passou, viu Lázaro, que já estava há 4 dias morto, e ele voltou, chamou-o de volta para que o sofrimento não fosse pesado demais e para mostrar que ele tem poder para fazer mais do que isso. Onde Jesus quer que nós estejamos, onde faltam pessoas que possam falar dele. Nós fizemos este caminho tão belo, com os ramos levantados, dizendo, onde Jesus passar, eu quero estar neste lugar, no meu lugar, eu vou atrás. Nós viemos do caminho cantando tão belamente, Hosana a eu, Hosana a. Mas na hora que Jesus mais precisa de nós, como Pedro, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Tadeu e os outros apóstolos, fugimos. Deixamos Jesus só. Hoje nós estamos encerrando esse caminho quaresmal. E estamos iniciando a Semana Santa, chamada Semana Maior. E a pergunta que nós poderíamos fazer hoje seria essa. Pedro,
negou Jesus 3 vezes. Tiago fugiu. Judas traiu Jesus com medo. André fugiu por causa do medo. Tomé até se tornou incrédulo. Os apóstolos todos fugiram. A pergunta que nós nos faríamos hoje: eu também vou fugir? Eu também vou fugir e deixar Jesus, agora que chegou a Jerusalém, sozinho? Eu também vou deixar o Senhor sozinho nessa semana? Vou deixar o Senhor passar pelo mesmo caminho sozinho? Ele que carregou sobre si as nossas dores, vou deixá-lo sozinho? Deveríamos nos perguntar com mais seriedade isso, justamente porque somente um discípulo, ou melhor, 2, ficaram ao lado de Jesus. A sua mãe, que foi a primeira discípula, e o seu discípulo muito amado, não correu. Aquele que Jesus amava ficou com ele até o último momento na cruz. E foi a este discípulo muito amado que Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. E para ele: filho, eis aí a tua mãe. Jesus foi capaz de confiar na igreja e confiar na imagem de sua mãe ao seu filho, ao seu discípulo muito amado. Porque ele permaneceu com Jesus quando todas as coisas estavam boas. Quando era alegria, quando era paz, quando era amor, quando era esperança, quando era razão da fé, quando estava curando. E ficou com Jesus quando todos fugiram e Jesus não tinha ninguém. Essa semana também é uma oportunidade para nós pensarmos que Jesus ainda pode estar sozinho. Eu não estou dizendo que está sozinho aqui na igreja, não, meus irmãos. Graças a Deus, Jesus está bem acompanhado. Jesus ainda está sozinho naquelas pessoas que necessitam e que nós, que deveríamos estar ou ir ao encontro, não fomos. Essa Semana Santa é para nós fazermos 2 caminhos. O primeiro caminho é vir participar das santas celebrações. E essa semana, depois falaremos, está recheada das celebrações tradicionais do tempo da Semana Santa e da Quaresma, até o domingo de Páscoa. Mas o segundo caminho: se estes dias não servirem para que tu, eu não estou dizendo agora para nós, tem que ser individualmente, tome essa palavra para si, para que tu vá ao encontro de alguém que necessita. Se tu não fores, será mais um momento celebrado na igreja. Onde Jesus quer que tu estejas? Onde o Senhor quer que tu vá? Onde está necessitando de Deus, é aí que o cristão tem que estar, porque foi aí que Jesus sempre esteve. Passou por nós fazendo bem, e todos aqueles que necessitavam tiveram a glória dele. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.